Então, convidamos o nosso segundo palestrante, o Dr. Felipe Augusto Aracaki, docente do curso de Biblioteconomia da Universidade de Brasília e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos. Doutor e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, bacharel em Biblioteconomia também pela Unesp. Vice-líder do Grupo de Pesquisa Dados e Metadados e integrante do Grupo de Pesquisa Novas Tecnologias e Informação, coordenador do Grupo de Trabalho de Catalogação da FEBAB. Áreas de interesse incluem ciência da informação, principalmente nas áreas de representação e organização da informação, catalogação, metadados, interoperabilidade, padrões de metadados Dublin Core, BibFrame, esquema, web semântica, link data e proveniência de dados. Professor Felipe, eu passo a palavra então para a condução da sua apresentação. Bem-vindo. Bom dia a todos e a todas, que estão aqui. Eu gostaria de agradecer ao Rodrigo, ao professor Paleta, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui falando sobre metadados, tenho muito carinho também pela área. Rever a professora Raquel. Professora Raquel, olá, bom dia. Não sei se é boa tarde já aí, Acho que a gente tem um fuso horário ali, acho que 3, 4 horas. E eu vou falar um pouquinho sobre perspectivas de integração de bases de dados em bibliotecas digitais. Trago alguns experimentos quando eu trabalhei no repositório institucional da Unesp. Aqui um pouquinho da agenda do que eu vou comentar. Um pouquinho sobre o histórico do Dublin Core, o Dublin Core simples, qualificado, o perfil de aplicação. E aí depois eu venho encerrando a minha palestra falando sobre os princípios de web semântica e link data e algumas boas práticas de publicação de dados abertos em link data. Bom, a professora Raquel comentou muitas coisas aqui, bem interessantes, questão dessas novas demandas tecnológicas, no final aqui os desafios nossos, em relação a essas estruturas de metadados, isso é inerente aos nossos ambientes atuais, O professor Paleta acabou de falar que a gente tem uma presença de inteligência artificial nos ouvindo, Eu achei o máximo isso aqui, muito interessante, E eu acho que a gente tem que pensar em oportunidades, Ver essas tecnologias, como oportunidades de expandir os nossos catálogos, de como melhorar, o nosso processo de recuperação e representação da informação. Atualmente, quando um usuário, ele vem nas nossas bibliotecas, geralmente a gente está em ilhas, ou silos, que são bem desconectados. Quando a gente vai no catálogo da USP, no catálogo da Unesp, no catálogo da UNB, o usuário precisa acessar a página da universidade, a página da biblioteca, para conseguir encontrar a informação que ele gostaria. Mas o nosso comportamento de busca dos nossos usuários tem se mudado ao longo dos anos. Alguns anos atrás a gente falava ali, olha, os nossos alunos sempre buscavam as coisas pelo Google. E aí a gente está entrando numa nova era da inteligência artificial. Aqui tem a cena do filme A Máquina do Tempo, não sei se vocês assistiram ali em meados de 2000, do livro da Máquina do Tempo, que o personagem principal ali, ele conversa com uma inteligência artificial para entender como que é esse processo de voltar no tempo. E ele vai na biblioteca consultar uma informação, e aí quem atende ele já é uma inteligência artificial, uma representação holográfica, e ali ele dá todos os dados que ele gostaria e que ele precisa. Ele negocia diretamente com uma inteligência artificial para apresentar os dados. E eu acho que a gente está seguindo esse caminho já, com o ChatGPT, com essas novas tecnologias, acho que a gente começa a caminhar para um comportamento de busca do usuário, bem diferente do que a gente está acostumado alguns anos atrás. E aí nós precisamos entender um pouco essa complexidade de como o usuário vem acessando nossas informações para adequar os nossos ambientes digitais. Bom,
E aí eu gosto muito de trazer, né, essa configuração aqui da linha da linha do tempo, né, uma breve linha do tempo aqui, e diferenciando alguns tipos de metadados, né. Então aqui eu tenho na parte de baixo, né, os requisitos funcionais, que é a maior abstração que nós temos em relação aos metadados, né, e aqui a sintaxe de codificação, como a professora muito bem falou, né, da XML, HTML ali, né, como um processo de materialização e aplicação dos dados, né? Então, quanto aqui na base, né, é a parte mais abstração, né? Quanto mais para cima, nós temos a materialização de fato, a concretização dessas informações de fato ali, né? Bom, eu vou abordar um pouquinho mais sobre os padrões de metadados aqui, essa faixa intermediária, né? Então, a gente tem 4 conjuntos, 4 camadas ali que estabelecem essa questão dos metadados, né? E eu gosto muito, quando eu falo com os alunos, né? Eu falo assim, olha, gente, quando a gente está trabalhando uma pessoa que vai construir uma edificação, por exemplo, esse anfiteatro, né? O que acontece? Primeiro, ele vai fazer um planejamento disso. Não é? O arquiteto vai criar uma planta de como que vai funcionar esse anfiteatro, né? Onde que vai ter a porta, onde que vai ficar o palco, né? E quando a gente fala dos requisitos funcionais ali do FRBR, FRAD, FRZAD, LRM, né? Ele trabalha mais ou menos esse aspecto, né? De como que o sistema de informação, os nossos sistemas de informação das bibliotecas, as bibliotecas digitais, repositórios, eles precisam ser configurados, né? Então eu faço muito essa analogia, tá? Bom, depois que a gente vai passar um pouquinho ali, então essa é a parte de abstração, né? Não tem aplicação ali ainda, né? Então é uma coisa teórica, o arquiteto ele não vai colocar a mão na massa ainda, né? Ele vai só fazer o desenho de como isso tem que ser estruturado dentro de uma edificação, né? E aí a gente vai trabalhar isso dentro dos requisitos funcionais, ali dentro de um sistema de informação. Depois a gente começa a pensar, bom, olha, eu vou fazer um palco, mas esse palco não vai ser de cimento, ele vai ser de madeira, né? Eu vou ter uma tela aqui, como que vai ser essa tela de apresentação? Então a gente começa a pensar no conteúdo dessas informações, né? No conteúdo do que vai ter dentro desse palco, né? Dentro desse anfiteatro, né? Olha, eu vou construir um anfiteatro de cimento, né, de concreto, né? Então começa a pensar dos materiais, né, de como isso vai ser configurado, né? O que eu preciso ter e como que eu preciso ter isso estruturado de fato, né? E aí eu tenho aqui as orientações de catalogação, né? ISBD, ACR, a gente está vendo aí a RDA, né? Chegando muito perto aí dos processos da web semântica, né? Então a gente tem orientações que vão auxiliar na construção dessa edificação, né? Depois a gente começa a falar então das estruturas de fato, né? Olha, eu vou fazer um palco, né? Então eu preciso ter uma coluna, né? Esse palco ele tem que ter toda uma estrutura, né, de fato, senão ele cai, né? Então ele tem todo um conjunto de estruturas que vai estabelecer, né, que vai suportar essas orientações aqui da construção de fato desses objetos, né? Então, olha, aqui eu vou precisar de uma coluna, ali eu vou precisar de bloco de alvenaria, de tijolo de barro, sei lá do que é, né? Então a gente precisa de orientações de fato, né, para a gente conseguir começar a construir essa edificação, né? E uma vez construído isso, né, olha, a gente tem a sintaxe de codificação, né? Por exemplo, olha, lá em Brasília eu gostei tanto desse anfiteatro aqui que eu gostaria de fazer um anfiteatro similar, né? Então eu preciso dessa sintaxe de codificação para entender, olha, aqui é uma porta, aqui tem que ter uma janela, né? Então tem todo um conjunto de convenções que vai auxiliar na estruturação dessas informações, né? Então basicamente eu gosto sempre de explicar um pouco isso, porque às vezes o pessoal confunde, né? Às vezes por que não usa FRBR em vez de MARC, né? Por que não usa a ACR no lugar do Dublin Core, né? Muitas vezes o pessoal confunde muito esses tipos de metadados, né? E aí a gente tentando padronizar aqui um pouquinho desse conjunto, né? E aí o foco que eu vou trabalhar então são esses conjuntos de padrões de metadados, em especial eu vou trabalhar com Dublin Core, né? Que vai auxiliar então toda nessa estrutura, né, de armazenamento de dados dentro do nosso sistema de informação. Bom, o Dublin Core ele surge, né, em 95 em Dublin, nos Estados Unidos, né, em 94, já em uma das reuniões da W3C, havia essa necessidade, né, de trazer um conjunto de informações que pudessem
de fato, representar a informação e localizar a informação, né, a fazer a descoberta de recursos digitais no ambiente web, né, então havia um grande problema de representação naquela época, né, e aí o Dublin Core surge em 95, trazendo, né, esse conjunto de orientações, conjunto de descrição para auxiliar, né, esses blogs, esses documentos que estavam sendo compartilhados ali na web. Né? Então, a princípio, ele surge com 13 elementos, né, para descrição de recursos, né? E aí, conforme acontecia os workshops, né, até 2000, ali, meados de 2000, eram workshops, né, que acontecia sempre em diferentes lugares do mundo, né, trazendo, né, ampliações e discussões sobre como que o Dublin Core pode gerenciar essa informação no ambiente web. Né? A gente teve ali em 97, mais ou menos, né, uma grande discussão, né, nessa questão dos metadados do Dublin Core. Né? Tinha um grupo que queria que o Dublin Core fosse simples, que todo mundo pudesse utilizar, né, e que tivessem poucos elementos. E tinha um grupo, né, que gostaria que o Dublin Core fosse expandido para outros ambientes mais especializados. Né? Então, a gente sempre teve essa dualidade do Dublin Core, né? Um conjunto que trabalhava, o pessoal chamou de minimalistas, né? Que precisava de um mínimo possível para representar, mas que pudesse ser recuperado no ambiente da web, e tinha um grupo que pensava numa estruturação mais especializada, né? Uma estruturação de metadados com maior detalhe, com maior nível de detalhamento possível, que isso facilita então a recuperação também, né? Bom, e aí o Dublin Core foi evoluindo para um congresso, né? Então que eu só não vou falar detalhadamente em cada um deles, né? Mas que isso foi acontecendo posteriormente, né, em todos os anos, né, e ali a gente teve ali em 2015 no Brasil também, a gente estamos ali também carimbados, né, a gente foi sediamos, né, um evento Dublin Core aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, muito produtivo também, né. Bom, no resultado que nós temos ali, que a gente tem do estado da arte do Dublin Core, né, a gente tem alguns princípios que regem o Dublin Core, né? Primeira coisa, né, a gente tem ali o princípio de 1 para 1, né, que então a gente tem que pensar, né, que um metadado ele precisa representar uma única informação, né, como a professora falou do MARC, né, que a gente tem ali a etiqueta 245, né, que é um metadado multivalorado, né, que eu tenho ali a descrição do título, subtítulo e indicação de responsabilidade, né. Nós temos pelo menos 3 informações dentro de um conjunto, dentro de um único metadado ali multivalorado, né. E aí o princípio do Dublin Core ele vem trazendo essa questão, olha, eu preciso de um único metadado para representar uma única informação. Então, isso acaba tendo uma melhoria no processo de recuperação. Né? Eu preciso pensar no valor apropriado desse metadado, né, de fato, né, pensar em como representar isso de fato e da melhor forma possível. Né? Então, tem que ser claro essas informações. Há uma necessidade de simplicidade de descrição dessas informações. Pensar no processo semântico. Né? E aí, como a gente está trabalhando com a questão dessas inteligências artificiais, né? Mas não apenas semântico para nós, mas semântico também agora para esses agentes computacionais. Né? Ele tem um consenso internacional, então já ele tem estabelecimento via ISO e ANISO, né, que estabelecem um padrão Dublin Core como recomendação para uso em sistemas informacionais, né, em ambientes digitais. Ele possibilita extensibilidade e flexibilidade, né, então você não precisa usar os 15 elementos ou os elementos do Dublin Core qualificado, né, todos eles, ou você pode usar eles e mais alguns outros que você julgar necessário. Né? Isso dá uma flexibilidade de ampliação do padrão muito grande. Ele possui uma questão de refinamento, e o princípio do Bindow, uma questão bem relacionados. Né? É a possibilidade, por exemplo, de dizer, olha, eu tenho ali uma data, mas que tipo de data que é essa? É uma data de publicação? É uma data de submissão? É uma data de aceite? É uma data de atualização? Né? Então, eu posso ter esses refinamentos em relação ao aquele elemento, né? Mas se eu não tiver também, todo mundo vai entender que é uma data. Né? Então, eu gosto muito desses princípios ali. Né? A possibilidade de modularidade, né? Então, de conseguir juntar
outros padrões, né? Então o Dublin Core ele não pretende ser o salvador da pátria, né? Então ele entende as suas limitações, né? Mas ele diz, olha, muito bem, a professora falou que há um conjunto muito grande de tipos de metadados administrativos, metadados de proveniência, metadados descritivos, né? O Dublin Core ele vai atuar em um conjunto bem específico de metadados descritivos, mas que você precisar juntar esse padrão com um padrão de preservação, por exemplo, você consegue ter essa modularidade no padrão e consegue juntar essas informações para auxiliar dentro do seu sistema de informação. Né? E aí a questão da interoperabilidade é muito importante, né? Então ele possibilita a interoperabilidade, ele é independente de uma sintaxe específica, né? O Dublin Core ele consegue ser utilizado com diversos tipos de sintaxe, XML, HTML, JSON, enfim, né? Um conjunto muito grande de processos, né, de sintaxe que vai auxiliar nesse processo da interoperabilidade. Bom, a gente tem os 15 elementos do Dublin Core, né, que é criado ali em 96, esses 15 definidos ali em 96 mais ou menos, 96, 97, né? Então tem o título, assunto, relação, fonte, cobertura e tipo, né? Todos eles pensando no conteúdo do documento, né? Mas não o conteúdo assunto, né, que a gente está acostumado, mas conteúdo do objeto em si, né? Nós temos ali alguns metadados que auxiliam na propriedade, na identificação da propriedade intelectual do objeto, né? Então eu tenho o criador, o contribuidor, publicador e direitos, né? Observem que não é autor, né? Pensando ali no escopo do Dublin Core, podendo ser utilizado para qualquer tipo de ambiente, né? O criador é quem cria alguma coisa, né? Então pode ser um autor, pode ser um pintor, pode ser um escritor, né? Então ele tem uma abrangência semântica muito grande, né? E tem uns metadados ali de instância, né, que estabelecem ali de fato, né, a concretização daquele objeto, né, daquele recurso, né? Eu tenho data, formato, identificador e idioma. Bom, aqui eu peguei uma descrição, né, no repositório da Unesp, né, da minha dissertação, não lembro. Que traz aqui algumas descrições, né, algumas informações descritivas, né? Eu tenho ali o DC Contributor, né, Plácida, DC Contributor a Unesp e o Creator Felipe, né? Então eles são metadados que eu estou descrevendo o meu objeto, né? Todo mundo consegue entender que nós conseguimos entender, né, e os agentes computacionais também, que a Plácida, a Unesp e o Felipe, eles têm ali um papel significativo na construção desse objeto, né? Mas a gente tem um problema que a gente não consegue distinguir, né? Mas qual que foi a função que a professora Plácida ali tem em relação a esse objeto, né? Qual é a função que a Unesp tem em relação a esse objeto, né? A mesma coisa acontece ali na descrição, né? Description, né? Eu tenho ali algumas informações, né? A unidade de informação necessita de constantes atualizações, o uso das tecnologias, né? E ali depois eu tenho ali a coordenação de aperfeiçoamento pessoal do nível da CAPES, né, uma descrição desse objeto, né? E aí a gente tem um problema semântico, né? Qual é a função? O que essa descrição significa, né? Então, se a gente for pensar ali num processo de descritivo, né, eu tenho uma descrição mínima desse objeto. Sim, né? Todo mundo consegue entender, né? Tem a data, tem quem criou, quem teve a contribuição, o identificador, uma descrição, o idioma, né, a linguagem, né? O título, o assunto, mas determinadas informações ali acabam não tendo uma semântica muito clara em relação a esse objeto, né? E aí então que foi proposto, né, foi essa corrente, né, do minimalista, do estruturalista, né? E aí então o comitê, né, que trabalha com o Dublin Core, né, trabalhou então com um conjunto de informações para refinar essas informações, né? Então eu tenho ali o Dublin Core qualificado. E aí ele surge ali a partir de 97, eu estabeleci 97, 98, até 2000 ali que foi de fato, né, estabelecidos esses elementos, né? Então eu tenho ali, além do título alternativo, a descrição, eu posso ter ali um sumário, né, o conteúdo, né, ou um resumo. A data, né? Então ele começa a descrever ali a data, foi quando foi criado, quando teve uma validade, quando foi avaliado, quando foi publicado, a data de aceite, a data de copyright, a data de submissão, etc., né? O tipo, né? Eu tenho ali
extensão, né? Eu posso falar tanto do formato como meio do objeto, o identificador, né? Eu posso ter ali uma citação bibliográfica que vai auxiliar na identificação desse objeto, né? As relações, né? Então eu posso trabalhar muito com a relação. Olha, esse documento é uma versão de, esse documento tem uma versão de, esse documento foi substituído por, né? Ou ele substitui algum outro documento, né? Então eu começo a lhe dar semântica a alguns metadados que são estabelecidos pelo Dublin Core. E foi criado também alguns outros, né? Audiência, proveniência, detentor de direitos, o método instrucional, o método de acumulação, período de acumulação, política de acumulação daqueles objetos, né? Bom, e aí eu pegando então, brincando aqui com a descrição, né? Então eu começo a trabalhar então com alguns metadados. Ali na data, né? Então eu deixo claro que é uma data de publicação, né? Então, de fato, antes eu só tinha uma data, podia ser data de publicação, podia ser data de submissão, data de avaliação, data de atualização, e aqui eu começo a trabalhar, não, é uma data de publicação desse objeto, né? A descrição, né? Eu vou dizer aqui, né, que é um resumo, né? E eu tenho aqui do lado a codificação. Olha, eu tenho um resumo em português e tenho um resumo em inglês, né? Lembra, às vezes quando a gente vai na biblioteca, né, a gente quer um determinado livro de um determinado idioma, né? Então isso auxilia nessa codificação para recuperar de fato aquilo que o usuário quer, né? Assunto, mesma coisa, né? Eu tenho o assunto português, assunto inglês, né? O título, eu começo a descrever aqui, olha, um título, eu tenho o título principal, né? O título do idioma daquele objeto, né? E eu tenho um título alternativo, né? Que é em outro idioma também, né? Mas algumas coisas ali acabam ficando ainda, né, sem respostas, né? Por exemplo, o contribuidor, né? Qual foi a função da Unesp, né, dentro desse contexto aqui desse objeto? Bom, então pensando nessas características, né, e pensando que dentro dos princípios do Dublin Core você pode criar metadados para adequar o seu contexto, né, do contexto da sua instituição. Então, a Dublin Core começou a pensar num conjunto de documentação para estabelecer orientações para a criação de perfis que eles chamam de perfil de aplicação, né? Então, o termo perfil ele é amplamente utilizado para se referir a um documento que descreve normas ou especificações para suportar a exigência de uma aplicação particular, a função, a comunidade ou de um contexto, né? Então, na comunidade de metadados, o termo perfil de aplicação ele tem sido aplicado para descrever padrões para aplicações específicas, né? Então, quando eu tenho aqui numa biblioteca da Bidlen, né, um conjunto de informações específicas, né, que vai trabalhar, né, com um conjunto de descrição dos objetos que ela tem, né? No repositório da Unesp, mesma coisa, né? E aí, então, eles colocam alguns conjuntos, né? Então, o perfil de aplicação ele é um documento, um conjunto de documentos que especifica e descreve os metadados utilizados numa aplicação particular, né? Então, a primeira coisa que nós temos ali, né, é descrever o que a comunidade quer realizar com a sua aplicação, né? Ou seja, os requisitos funcionais, né? Lembra ali no comecinho da palestra, da minha fala, né? Eu falo que a gente tem que pensar na arquitetura da informação que nós temos dentro do nosso sistema de informação, né? Aqui no perfil de aplicação, mesma coisa, né? Você vai pensar, olha, o que a sua aplicação vai precisar, né? A sua biblioteca ela vai trabalhar com preservação, vai trabalhar com proveniência, vai trabalhar com acesso, uso, vai pensar na interoperabilidade. Então, quais são as demandas necessárias institucionais e de recuperação da informação você vai precisar para recuperar a informação de fato dentro do seu sistema, né? Então, ali a gente vai fazer uma relação de informações que eu preciso atender, né? Olha, eu preciso pensar na questão do acesso, eu preciso pensar na questão da interoperabilidade, eu preciso pensar na questão, eu preciso conectar a minha biblioteca, né, os dados da minha biblioteca com uma outra instituição, né? Eu preciso entregar dados, sei lá, para o governo federal ali, pela CAPES, porque ela vai precisar fazer um mapeamento de dissertações que eu tenho dentro do sistema de informação, né? Então, eu tenho um conjunto de requisitos necessários para estabelecer dentro do meu sistema de informação, né? Então, essa é a primeira etapa para a construção do perfil de aplicação, deixar isso explícito, né? O que você precisa ter, o que você quer alcançar com esse sistema de informação. Bom, depois a gente tem ali, né, caracteriza os tipos de coisas descritas pelos metadados e suas relações, né? Então, tem um modelo de domínio, né, que
que ali a gente pode utilizar o FRBR, o LRM agora, né, mais recente, né? Mas quais são os tipos de materiais que eu tenho dentro da minha instituição, né, e o que eu vou descrever de fato, né? Eu vou fazer a descrição daquele recurso, eu vou fazer a descrição eu vou fazer um controle de autoridade, né? Eu vou representar de fato, eu preciso fazer uma descrição das pessoas que criaram aqueles recursos, né? Então ali eu vou criar então esse meu modelo de informações, né, de entidades que vão ser descritas de fato dentro do meu sistema de informação. Bom, depois enumera os termos de metadados a serem utilizados e as regras para a utilização, né? A gente chama isso de descrição de conjuntos de perfis e diretrizes de uso, né? Então ali que eu vou ter um manual, né, exemplificando de fato, né, quais são os metadados que vão ser incorporados, como que eles vão ser gerenciados dentro do seu sistema, se eu posso repetir ou não um determinado metadado, se ele vai ser um elemento obrigatório ou não, né? Então aqui eu vou começar a dizer, né, eu vou dar essas diretrizes de uso dessas informações, né? E por fim, né, eu vou definir ali a sintaxe de máquina, né, como que isso pode ser auxiliado, né, como que isso vai poder codificar esses dados de fato dentro do meu sistema de informação. Vou usar XML, vou usar o protocolo 29 ou 2709, né, enfim, que formato, que sintaxe que eu vou utilizar para representar essas informações, né? E o que a gente já faz há muito tempo, né? A única coisa que eles estão o lance aqui, né, o insight aqui que nós temos, né, é da documentação de fato dessas orientações, né? E isso vai facilitar posteriormente, né, por exemplo, né, olha, eu gostei bastante do que a biblioteca da BN tem feito lá com metadados, né, mas qual o perfil de aplicação, quais são as orientações que eles têm utilizado para descrever as obras raras que eles têm, para eu conseguir verificar na minha instituição o que eu consigo fazer ou não, né? Aqui a gente tem então um modelinho, né, que eles estabelecem, né, todo esse conjunto, né, então tem os requisitos funcionais, né, que são baseados aqui, né? Então quando eu tenho aqui o modelo de domínio, ele é baseado nos requisitos funcionais, né? Então eu vou pensar na construção de quais são as entidades que eu tenho baseadas nos requisitos funcionais, né? Que isso vai estar relacionado então aos padrões de domínio que eu tenho, né? Então não posso descartar, né, as orientações da minha comunidade, né? Se eu estou no domínio da biblioteca, eu tenho que analisar, né, a configuração de o que a comunidade das bibliotecas recomendam na construção de metadados. Eu estou num contexto arquivístico, né? O que a arquivologia traz de domínios, né, de modelos para aquela comunidade, né? O conjunto de descrição, então, vai ser baseado nesse modelo, né? Vou utilizar aqui vocabulários de metadados, né? E aí é uma recomendação, né, a gente começar a pensar aqui numa estrutura em RDF, né? O que é essa estrutura RDF? Né? O que vai permitir ali a conexão dos dados na web semântica, né? Então o RDF ele vai trazer aquele conceito, né, de recurso, propriedade e valor, né? Então tem um objeto que vai ter uma propriedade, né, um metadado ali, um título, né, e o valor é o título daquele documento, né? Então ele começa a pensar, então ele começa a instigar, né, a configuração desse conjunto de descrição, né, do uso do Dublin Core, já pensando nessa estrutura em RDF na web semântica, né? Bom, e aqui eu estou pegando ali a descrição lá inicial, né? Então ali em cima eu tenho, né, Contributor Advisor, né, que então é o orientador, né? E aí isso daí é um perfil de aplicação, esse metadado vem ali de um perfil de aplicação que a Dublin Core estabeleceu e que vem meio que padrão do Dublin Core, né? Então tem ali o orientador. Aqui mais para baixo, né, eu tenho ali uma descrição de financiamento desse objeto, né? E aí a gente tem uma demanda, né? O pessoal que trabalha em repositórios, né, viu uma demanda, em especial aqui em São Paulo, né? Tinha uma demanda da FAPESP, que a FAPESP queria ter, né, os dados que ela financia de fato, né? E isso é revertido, né? Eu expresso, né, nos repositórios institucionais das instituições, né? Então isso é um elemento que foi criado para pensar, né, nesse contexto do financiamento, para a gente conseguir ter esse controle, né, de quais trabalhos acadêmicos científicos estavam sendo financiados pelas agências de fomentos e quais agências de fomentos são essas, né? E aí a Unesp acabou criando alguns metadados que eram necessários, né, para construção do seu repositório,
né? Então havia uma demanda, né, para identificação, né, do programa de pós-graduação, a área de concentração, o campus que essa tese, né, que esse trabalho ele tá vinculado, né? Se tem um embargo, né, desse trabalho, né, ou não, né, se ele já está online de fato ou não, né? Ou você tem um período ali, a gente tem muitas vezes, né, o pessoal que pega textos da dissertação e publica em artigos científicos, né? E aí geralmente eles pedem, quando você publica um artigo científico, eles pedem a primeira publicação, né? Depois eles liberam, depois de um tempo, ali 2 anos, pode ser que eles liberam ou não, né, o tempo da publicação desse objeto, né? Então há uma necessidade, ali, um requisito, né, de dizer se esse documento ele tem um período de embargo ou não, né? Ali outros dois campos que foram criados pela Unesp, né, identificador Aleph, né, que havia uma conexão, né? Então eu conseguia dizer de fato se esse registro está como que ele está vinculado isso no catálogo da Unesp, né? E ali o identificador da CAPES, né, que então a gente precisava entregar dados para a CAPES, né? Então isso facilitava, com esse identificador da CAPES ali, o programa de pós-graduação, isso facilitava na hora de entregar esses dados da CAPES, né? Então são necessidades que foram identificadas na construção do repositório da Unesp, né, que ali foram criados ali metadados para conseguir abarcar esse conjunto de requisitos funcionais lá no início, né, que foi revertido isso depois na descrição desse objeto, né. E aí a gente tem ali uma questão de diferenças entre o Dublin Core e o Mark 21, né? A gente tem na nossa comunidade, né, sempre essa discussão, né? Olha, eu vou usar Mark, eu vou usar Dublin Core, né? E a comunidade sempre eu vejo muitas críticas em relação ao Dublin Core, né? E aí então trazendo algumas questões aqui, né? Então o Mark ele foi criado para a biblioteca, assim, eu acho que isso de fato é indiscutível, né? Ele traz campos, subcampos e indicadores, cobre grande parte dos elementos bibliográficos, né? E ele tem uma exaustividade na descrição, né, que a gente conhece muito bem, né? Quem é bibliotecário trabalha catalogação ali, conhece muito bem esse nível de exaustividade do Mark, né? E ali o Dublin Core, né, ele já vem com uma outra característica, ele vem com uma característica de utilização de 3 níveis, né? Então eu gosto sempre de trabalhar com esses níveis, né? Então Dublin Core simples, qualificado, perfeito de aplicação, né? Ele tem uma sintaxe de codificação independente, né? E aí ele tem uma facilidade maior para interoperabilidade pensando no ambiente web, né? Bom, alguns benefícios aqui do Dublin Core, então, né? Eu tenho a simplicidade, ele é criado para recursos digitais, né? Então, quando ele foi estabelecido, estruturado, né? Ele já vai pensando nessas novas tecnologias, né? Diferente do Mark, né? O Mark ele vem lá da década de 60, ele é uma estrutura da década de 60 que não comporta mais essas tecnologias atuais, né? Bom, ele tem uma fácil interoperabilidade, ele é recomendado pela Open Archives Initiatives, né, como padrão a ser utilizado entre esses repositórios, né, facilidade de adequar as tecnologias à web semântica, né, e aí algumas limitações. Eu tenho um pouco a exaustividade, né, se a gente for pensar no Dublin Core simples e qualificado, ele não foi feito para o domínio bibliográfico, né, então ali há um esforço maior, né, nosso, caso utilize o Dublin Core, né, porque ele não foi criado para o Dublin Core, então você vai criar muito mais metadados para descrever e atingir o nível descritivo que você gostaria, ou um nível exaustivo maior, né, que poderia ter dentro do Mark, né. Alguns elementos podem ser utilizados para diversas informações, né, e esse é um grande problema, né. Então, se eu tenho lá a descrição, né, eu coloquei lá a descrição, o meu resumo, falei que foi financiamento pela CAPES, né, então às vezes a gente tem ali um pouco desse desvio ali dos elementos, né, a gente tem um pouco de dificuldade na hora de entender determinados elementos. Bom, o Mark 21, então, ele é específico para bibliotecas, ele tem uma exaustividade de descrição e cobre uma grande parte dos elementos bibliográficos, né? Limitações, ele tem uma complexidade muito grande, né? Então tem campos, subcampos, indicadores, que isso é bem complexo, né? Até para a gente, às vezes, né? A gente acaba se confundindo no processo de descrição, né? Isso é normal, né? Aí a gente pega e depois pede para alguém da computação colocar isso para funcionar, né, gente? Aí é mais complicado, né?
Estrutura baseada em campos subcampos, né? Isso dificulta, né? Esses campos multivalorados, né? Como a professora Raquel falou, né? Então tem várias informações dentro de um único campo. Isso dificulta também o processo de extração dessas informações e recuperação na web, né? E ali a gente tem uma dificuldade de aplicação das tecnologias da web semântica, né? Apesar de a gente ter um marco XML, né? Mas mesmo assim o problema não é resolvido, né? Com essa aplicação, né? Com essa migração para o marco XML na questão da web semântica. Facilitou, mas a gente tem uma complexidade muito grande ainda para as tecnologias da web semântica. Bom, e aí uma forma que a gente tem, né, convivido muito bem lá no pessoal da Unesp, ainda me incorporo ainda, né, gente, quando eu trabalhei lá, né? Mas aí a gente começou a trabalhar, então, num fluxo alternativo, né, para a representação dos trabalhos, né, de tese e dissertações, né? Então, o registro inicial era feito no autoarquivamento pelos alunos, né, da pós-graduação, e depois esses dados eram reaproveitados e migrados diretamente para o catálogo da Unesp, né? E isso foi um ganho muito grande, né, em questão de trabalho, né, não ficar refazendo, né, porque antes que acontecia, né, o aluno defendia até a dissertação, encaminhava o trabalho impresso para a biblioteca e mandava o CD lá para a coordenadoria de bibliotecas para incluir isso dentro da biblioteca digital, né? E aí, então, a biblioteca fazia a descrição e depois, na hora quando chegava lá no ambiente digital, havia uma nova descrição desse objeto, né? E é um retrabalho muito grande, significativo, né? E aí, então, a gente começou a inverter o fluxo, né? Então, primeiro o aluno depositava o documento digital no repositório, ele já tinha, havia uma equipe, né, de bibliotecários que fazia a verificação de todos os metadados, elementos metadados, validava que aquela submissão estava feita, né, e aí o aluno entregava na pós-graduação e esse objeto já ficava disponível para a comunidade e depois, quando o documento impresso ia para a biblioteca, né, isso já estava lá no sistema da biblioteca e o bibliotecário só acrescentava alguns metadados de localização ou algum ajuste que havia necessário como dados locais da própria instituição, né? Então, isso foi um ganho significativo para a Unesp, né, de trabalhar, né, tanto o Dublin Core como o MARC, a gente fez esse mapeamento ali, essa conversão desses dados, e isso facilitou bastante, né, a vida de todos nós, né? Então, aqui é a descrição completa, né, do MARC, etc., né? E aí alguns usos da biblioteca do repositório do Dublin Core e da Space, né? Em especial do Dublin Core, a gente tem várias instituições, acho que ele é um padrão muito bem aceito em repositórios digitais, bibliotecas digitais, arquivos, museus e áreas governamentais, entre outros, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? O UNB, o da UFSCar, o da Biblioteca da Unesp, da Unicamp, né? A Biblioteca Millen também, né? Então a gente tem ali um conjunto de instituições, né, muito forte, né, que segue utilizando ali o Dublin Core para a representação dos seus objetos, né? E aí eu trago algumas possibilidades de integração de interoperabilidade, né? Então quando eu trabalhava no repositório, né, então a gente começou a pensar, a fazer mapeamentos em relação a essas possibilidades de integração, né? E aí a gente começou a verificar as bases de dados importantes que nós tínhamos, né, para a alimentação do repositório da Unesp, né? Então foi feito um estudo na Web of Science, na Cielo, na Scopus, tinha um processo de criação da CRUESP, né, que a FAPESP queria um repositório das 3 universidades, das 3 estaduais paulistas, né? A gente tinha algumas bases internas, né, que era o Capelo, né, que era a biblioteca digital que a gente tinha, né? Então há um conjunto de técnicas e ferramentas que a gente precisou elaborar, desenvolver, né, para possibilitar então a alimentação do catálogo do repositório, né, o repositório institucional. Então, depois, posteriormente, quando a gente começou de fato a receber o autoarquivamento de teses e dissertações, a integração com a BDTD, né? Então teve todo um aparato ali para adequar os metadados para a BDTD também, né? Posteriormente, a gente começou a trabalhar com o ArcID, né? Acho que a Unesp foi uma das primeiras a firmar um acordo com o ArcID para a identificação o uso do ArcID como identificador dos pesquisadores, né? E aí a gente começou a trabalhar então na alimentação do ArcID dos pesquisadores também, né?
Depois a gente começou a receber uma demanda da FAPESP, né? Fez um acordo com a FAPESP em relação ao envio de dados para a biblioteca da FAPESP, né? E aí mais para frente está trabalhando, o pessoal tem trabalhado muito com o repositório de dados de pesquisa ali, né? E aí essa parte eu já não participei mais, foi até 2017 ali, né? Que eu trabalhei na Unesp. Então, aqui um pouco desses processos de integração, sempre utilizando o Dublin Core. Então, aí a grande dificuldade que nós tínhamos, né? A Web of Science, essas bases de dados trabalhando sempre com padrões específicos, né? Então, a Cielo tinha padrão específico, a Scopus padrão específico, a PubMed, o Lattes, né? Então a gente tinha todo um estudo dos metadados, de como isso poderia, como que isso era configurado, né? E aí todo um trabalho para transformar isso em Dublin Core em XML, que era o padrão que a gente utilizava no repositório, né? E aí que a partir do Dublin Core nós conseguimos fazer a integração com outras bases de dados, né? Possibilitava a integração com outras bases de dados. Bom, aqui é um exemplo já da biblioteca da FAPESP, né? Então, a partir do momento que ela financia um projeto, né, isso é publicado lá, né? E aí depois ele começa a trabalhar então com, olha, esse projeto aqui foi financiado pela FAPESP pelo período tal, né? E tem uma publicação, né, que foi citada ali, que foi depositada no repositório da Unesp. Então, a pessoa, a partir da biblioteca da FAPESP, consegue acessar o documento na íntegra dentro do repositório, né? Então, foi uma das aplicações que nós conseguimos lá desenvolver na Unesp, né? Do ArcID, mesma coisa, né? Então, a gente começou a trabalhar então na identificação do identificador único para pesquisador, né, similar ao Lattes, que nós temos aqui no Brasil, né, mas o ArcID com uma abrangência internacional, né, e ali a gente começa a trabalhar, então, com o envio dessas informações, né, tudo que era depositado no repositório, que era coletado no repositório, e isso depois revertia, né, esses dados, essas informações lá no ArcID do pesquisador, né. Então, a gente tem aqui a fonte, né, dizendo aqui as diversas fontes que a gente tem, né, em relação, olha, esse documento aqui ele foi enviado, né, pela Unesp, né, eu fiz a descrição, podia ser crossref, entre outros ali, né. Bom, e aí a gente começa a trabalhar numa nova era, né, o Tim Berners-Lee, ele tem essa palestra no TED aqui em 2009, né, da próxima web, né, trazendo então os conceitos da web semântica, mas de fato, né, como que ele vislumbra, né, esse processo da web semântica e o uso do Linked Data como materialização desse processo da web semântica de acontecer de fato, né? Quando a gente fala de web semântica, é que as máquinas consigam compreender as informações que nós estamos disponibilizando dentro dos ambientes digitais. E aí, ali em meados de 2006, ele define alguns princípios básicos para a construção, né, para o estabelecimento do Linked Data, né? Então, use o RIs como nome de coisas, como nome para representar as coisas, né? Use HTTP e o RIs para que as pessoas possam recuperar esses nomes. Quando alguém olhar um RI, né, fornecer informações úteis usando os padrões RDF e SPARQL, e aí incluir links para outros RIs para que eles possam descobrir mais coisas, né? Então aqui a gente tem os princípios básicos aqui do Linked Data, né? Então basicamente a recomendação é usar, né, identificadores únicos para representar essas informações, né? E aí em 2014, né, a W3C começa a trabalhar em um conjunto, né, um pouquinho de 2014, né? 2014 foi quando foi publicado, né? Práticas recomendadas para publicação de dados vinculados, né, do Linked Data. E aí eles definem 10 boas práticas para você conseguir construir, né, dentro do seu sistema de informação, né, orientações para a publicação desses dados, né? Então, primeiro ali a gente tem prepara as partes interessadas, né, quem são os envolvidos, né, no interesse de publicar esse conjunto de dados em formato aberto e conectado, né? Bom, segundo ali a gente tem, selecione o conjunto de dados, então a gente começa a pensar em como que de fato, quais coleções, né, dentro da sua instituição vão seguir essas práticas do Linked Data, né?
o 3 ali, né, o modelo e os dados, né, lá pensando lá no modelo de dados, né, mesma coisa. A gente acaba falando de várias coisas, mas muitas delas elas acabam se conectando, né, porque aqui eu vou precisar também de um modelo de dados para representar essas informações. Né. Então, se eu tenho lá no perfil de aplicação definido, né, posso aproveitar aqui, né, na construção dessas boas práticas aqui. Então, estou seguindo algumas boas práticas aqui do Linked Data, né. Especifica uma licença apropriada, né? Então, como que vai ser o uso dessas informações, né? O uso e o reuso dessas informações, quem pode utilizar e reutilizar essas informações posteriormente, uma vez que está na web, qualquer um pode usar, então você precisa definir essa licença muito bem, né? Vai deixar de domínio público, vai deixar de acesso com Creative Commons, referenciando o autor, enfim, né? Aí tem as políticas ali de licença, né? O papel de bons RIs para dados vinculados, né? Então sempre pensar em ambientes, né? Em bases de dados que utilizam, né? Que estruturam, né? Que tem uma boa estruturação e construção desses modelos, né? Então a gente tem o VIAF, uma base muito boa, né, que a gente utiliza ali nas bibliotecas, né, como referência. Então utilizar a base de dados que tenham, né, que tragam, né, uma padronização e que seja confiável, porque você não vai colocar ali uma base de dados, você não vai vincular seus dados com uma base de dados que não vai ter atualização, que vai ter dados errados, né, enfim, né, dados equivocados, enfim. Então a gente tem que pensar também nessas bases de dados para vincular, né, dentro do seu sistema de informação. Utilizar vocabulários padrão, né? Então a gente tem ali o Dublin Core, vocabulários que vão auxiliar na representação de fato desse objeto, né? E aí sempre pensando na adequação dentro da sua instituição e dos propósitos que você gostaria de ter, né? Converter esses dados em dados vinculados, aí eu preciso começar a pensar na estruturação em RDF desses dados, né? Fornecer acesso às máquinas a esses dados, então não a ideia, né? Às vezes não basta você apenas estruturar, mas você precisa possibilitar que agentes computacionais, né, inteligência artificiais, possam processar essas informações também, né? Então, o uso de formatos abertos é importante aqui para a gente começar a pensar nessa configuração de agentes computacionais a consumirem esses dados, né? Anunciar ao público, né? Então, tentando um processo ali de divulgação, de comunicação, dessa base de dados, né, que possibilidades que eu tenho em relação ao uso desses dados que eu tenho, né, desse conjunto dessas plataformas que eu tenho, que eu vou disponibilizar em dados abertos, né, e por fim ali pensar num contrato social de editor de dados vinculados, né, então de pensar, né, olha, não é só simplesmente, olha, eu fiz isso, publiquei, pronto. Né, nunca mais vou atualizar isso, mas pensar num processo, né, de atualização, né, da garantia da qualidade, da confiabilidade dessas informações a longo prazo. Né, não é só simplesmente publicar, mas pensar na manutenção também, né, dessas informações. Então, ali em 2014 foi estabelecido isso pela W3C, né, mas... E ali em 2017 é publicado outro conjunto de boas práticas, né, gente? Quando a gente trabalha com ambientes digitais, ali, a gente tem um conjunto de orientações ali que precisamos seguir, né? Ou que é recomendado que a gente possa seguir para que a gente consiga pensar na melhoria dos nossos catálogos, na melhoria dos nossos ambientes digitais, né? Então eu tenho publicações de dados na web, né? Não observem que não é dados abertos, né? Quer dizer, não é dados conectados, né? Mas publicação de dados abertos na web, né? Apesar de que ele utiliza muitos conceitos de dados conectados, né, mas ele tem algumas diferenças ali, algumas práticas bem expandidas, né, digamos assim, né, são 35 práticas, boas práticas, que são recomendadas nessa questão de publicação de dados abertos, né. Então eu tenho ali fornecer metadados, boas práticas, metadados descritivos, metadados estruturais, licenças de dados, informações de procedência, né, proveniência, informações de qualidade de dados, fornecer indicador de versão, né, fornecer histórico de versão. Eu fico pensando nessas coisas de versão, né? Às vezes a gente tem publicações científicas, né? Estava conversando com o meu orientando, né? Às vezes a gente tem um estudo científico que é refutado, né?
essa informação ela vem aparecendo nos repositórios depois? Né? Eu fico pensando se a gente faz esse trabalho, né, de representação, né, de dizer, olha, um tempo atrás falava que a cloroquina era uma solução para a Covid, né? Depois isso foi implementado, depois isso foi para um repositório, isso teve uma nota que esse estudo foi refutado, né? Então eu fico pensando muito nesse contexto, né? E essas boas práticas aqui, acho que elas dão esse direcionamento, né, de pensar, né, de fazer esse exercício, né, de pensar, né, na qualidade dos dados que nós estamos fornecendo, né, a importância que a gente tem em relação à disponibilização desse conteúdo, né? Usar o RIs persistentes como identificador de conjunto de dados. E aí eu já tenho aqui vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Tá? Atribuir o RIs para versões de conjunto de dados, usar formatos de padrões padronizados legíveis por máquina, representação de dados que sejam independentes de localidade, fornecer dados em formato múltiplos, né? Reutilizar vocabulários dando preferência aos padronizados, né? Eu gosto muito desse aqui também, né? Que de fato a gente trabalha com a representação e o uso de vocabulários, né? Aí quando ele fala de vocabulários, a gente pode pensar em padrões, em diversos contextos, em esquemas no contexto geral, né? De preferência padronizados, que isso vai facilitar depois a recuperação e a interoperabilidade com outros sistemas, né? E até para o próprio agente computacional, né, com agente de busca, inteligência artificial, poder de fato, né, compreender mais fácil esses objetos, né? Escolher um nível de formalização adequado, fornecer download em massa dos objetos, fornecer conjuntos de dados extensos, usar negociação de conteúdo e disponibilidade de formatos múltiplos, fornecer acesso em tempo real, fornecer dados atualizados, fornecer uma explicação para dados que não estejam disponíveis, disponibilizar dados por meio de APIs, usar padrões web como base de instrução de APIs, fornecer documentação completa de APIs, evitar alterações que aferem no funcionamento da sua API, preservar identificadores, avaliar a cobertura de conjunto de dados, coletar feedbacks de consumidores, compartilhar feedbacks disponíveis. E aí, por fim, né, a gente tem ali enriquecer dados por meio de uma geração de novos dados, né, e a gente começa a pensar ali na vinculação desses dados com outros dados, né, então isso enriquece, né, o nosso próprio catálogo, né, fornecer visualizações complementares, fornecer feedback para o publicador original, obedecer termos de licença, citar a publicação, e por fim ali a gente tem a citar a publicação original do conjunto de dados, né, que é sempre importante pensar ali na proveniência desses dados, né. Então aqui são 35 práticas, boas práticas para publicação de dados abertos, né, dentro da web, né. E aí eu tomei liberdade, né, de fazer algumas projeções para a biblioteca da Midley, né, a Biblioteca Brasiliana da Midley, né. Claro que eu sei que é complexo, né, Rodrigo, de quando a gente está trabalhando ali na gestão, e às vezes é muito fácil falar, olha, faz isso, faz aquilo, né, mas a implementação de fato, às vezes não é muito fácil, né. Mas aqui algumas projeções, algumas coisas para a gente pensar, né, no catálogo da Midley, né. Aqui no autor, por exemplo, a gente poderia vincular, né, com o catálogo da VIAF, né, isso vai enriquecer, né, são informações, ou no próprio Wikipedia, né, isso vai enriquecer para um leitor, né, uma pessoa que está consultando esse catálogo, a entender um pouco melhor quem foi o Lima Barreto, né, às vezes para a gente aqui brasileiro que tem uma formação, já tem um esclarecimento, né, mas uma pessoa que é de fora, que não tenha tanto conhecimento ainda que está conhecendo um pouco, né, que se interessou por esse objeto, né, possa querer informações a mais sobre essa pessoa, né? E ao invés da pessoa ir lá buscar em outro lugar, já poderia deixar uma recomendação, olha, busque aqui no VIAF, né, ou no Wikipedia informações sobre essa pessoa, né? Se a gente está no catálogo ali na Unesp, a gente utilizou poderia ser o Lattes, né, o ArcID, né? Então é um conjunto de identificadores que auxilia, né, que facilita, né, a identificação e informações mais informações sobre aquele objeto que está sendo descrito, né? Aqui o título, né? Eu vi aqui, né? Eu fiz uma pesquisa ali, né? Uma coisa que a gente poderia vincular, né? Então pode ser a Wikipedia, né? Explicar um pouco do enredo do Triste Filho de Policarpo Quaresma, né? Que o enredo da história, ela vai ser o mesmo, né? Claro que a gente tem informações, uma obra especial, né? Eu acho que é uma obra rara essa aqui, né?
Então eu tenho aqui especificações dela, mas o conjunto de informações que ela tem, né, o enredo dela é o mesmo para todos, né? Pode ser a publicação lá de 2015, 2015 não, em 1915, né? Pode ser uma publicação em 2020, enfim, né? O enredo é o mesmo, né? Mas poderia ter aqui a informação, olha, eu tenho esse objeto digital, mas aqui na biblioteca da própria Midlin tem o objeto físico, né? Ou uma outra unidade aqui da USP, né? Eu elenquei aqui algumas que tem esse mesmo objeto, pelo menos pelo catálogo da Dédalus que eu localizei, tá? Aqui, né? E aí a gente podia conectar também, né? Fazer uma referência aqui ao Ex Libris Rubens Borba de Moraes, né? Bem, pelo catálogo eu consegui identificar, né, que é uma obra da coleção que ele tem a rúbrica dele, né? Então poderia ter essa vinculação também aqui, né? E ali a gente podia criar um catálogo, né? Ou pelo menos uma referência, né? De todas as obras que tem dele, né? Aqui da Brasiliana, eu vi que na Unicamp também tem algumas obras dele, né? Enfim, né? Há um conjunto de informações que poderíamos conectar, né, a partir do catálogo, né, desse catálogo aqui da Biblioteca da Brasiliana, né? E que isso pode expandir, né, uma busca mais efetiva pelo usuário, né, não ficar caçando isso de diversas coisas, né, porque atualmente o que a gente tem, né, ilhas de dados, né, eu tive que buscar no Daedalus, eu consegui buscar lá na Unicamp, também que tem alguns títulos, né, com marcas do Rubens Borba de Moraes, né, enfim, né, são possibilidades que a gente pode estar melhorando no repositório. Às vezes eu sei que não é fácil, né, às vezes uma implementação, falar é fácil, né, mas de fato a implementação às vezes também não é tão simples, né? A gente tem algumas questões do próprio DSpace, né? Algumas funcionalidades do próprio DSpace que não permite algumas aplicações, né? Mas são questões que a gente pode estar pensando, estudando para ampliar, né, a possibilidade de uso e recuperação da informação, acesso, uso, recuperação da informação, né, e navegação dos nossos catálogos aqui, né? Bom, gente, algumas referências aqui, né, dos slides, né? Então fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe, pela sua apresentação.